Hoje à noite, Putin se prepara para mais combates enquanto ordena o maior recrutamento militar em quase uma década. Putin está convocando mais 160 mil cidadãos russos para o seu exército. Isso é a maior conscrição na Rússia em pelo menos 8 anos. O que está acontecendo com o exército russo? Putin é novamente forçado a implorar por soldados norte-coreanos, pois a Rússia, o segundo exército mais forte do mundo, não é suficiente para deter a contraofensiva ucraniana. Na verdade, a situação ficou tão ruim para Putin que ele foi forçado a mobilizar mais 160 mil soldados e até colocar policiais russos na linha de frente para parar as balas ucranianas. Vamos abordar a escassez de mão de obra na Rússia. Por que a Rússia está mobilizando tantos soldados a mais? O que aconteceu com o plano de paz de Trump? E quem está ganhando nas linhas de frente agora? A falta de mão de obra pode ser resolvida com as táticas russas. Os comandantes russos não tratam seus soldados como humanos, mas sim como uma esponja de balas. Até mesmo os cidadãos russos estão começando a perceber esse fato. Um corretor de imóveis russo sugere aos compradores de casa que, se precisarem de dinheiro para entrada, deveriam se casar com um soldado russo envolvido na atual operação militar especial. Porque em breve esse soldado morrerá na Ucrânia e então Putin dará à família o bônus de morte. Que ótima maneira de ganhar dinheiro que muda a vida! Ao que tudo indica, esse ramo de negócios está crescendo na Rússia. Segue o anúncio do corretor. Eu já tenho mais de 30 anos. O que devo fazer agora se quer comprar um apartamento? Onde posso conseguir o dinheiro? Agora, tudo é fácil e simples. Você encontra um homem que serve na operação militar especial. Ele morre e você ganha 8 milhões. Então, é uma estratégia que funciona. Sim, é comum atualmente. Muitas mulheres nos procuram com esses 8 milhões para comprar pequenos apartamentos baratos. E então elas procuram um novo marido? Não sei, não perguntei. Terei que fazer essa pergunta. Então, acaba sendo uma estratégia que funciona. Este é um plano de negócios. Na verdade, essa é uma tática tão comum na Rússia que há apenas alguns meses tivemos relatos sobre algumas mulheres criando um fórum na internet russa, basicamente perguntando como elas podem manipular o sistema. Como elas podem continuar casando com soldados sucessivamente e recebendo os bônus governamentais. Elas buscavam descobrir o tempo ideal de espera entre os casamentos. No jargão empresarial, elas apenas buscavam otimizar a eficiência operacional, como qualquer outro negócio. Mas histórias como essas também mostram o quão rapidamente Putin está esgotando os homens russos na linha de frente. E é exatamente por isso que a Rússia recentemente ordenou a convocação de 160 mil de seus cidadãos para o serviço militar. Esta é a convocação de primavera da Rússia e é a maior nos últimos 14 anos. Parece que Putin não quer realmente a paz. Isso tem implicações para o futuro da guerra. Antes de prosseguir, se possível, inscreva-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Sim, acho que foi anunciado essa semana. O recrutamento na Rússia geralmente ocorre 2 vezes por ano. O número sempre foi de 130 a 132 mil recrutas, 2 vezes por ano para as forças. E nunca chegou perto de 130 mil, porque muitas pessoas se compraram para sair. Os recrutadores manipularam o sistema. Eles receberam uma meta de recrutamento, mas não a atingiram ao final do período. Então ninguém nunca pensou que os russos realmente recrutaram 130 mil por ano. Mas desde o início da guerra, em 2022, nesta fase, eles intensificaram o recrutamento. E agora eles subiram de 130, 132 para 160 mil este ano. Lembre-se também que Putin mobilizou o que ele chamou de mobilização parcial no outono de 2022, 300 mil. Isso foi muito impopular. Os russos não querem repetir, pois desestabilizou até mesmo seu controle sobre o poder na época. Eles estão contando com um nível mais alto de conscrição e provavelmente conseguirão cerca de 160 mil devido à abordagem draconiana. Mas eles realmente dependem do alistamento voluntário entre os povos do leste, em Buriat, e partes dos oblastes siberianos, as regiões, e muitas tropas estrangeiras. E eles estão pagando enormes quantias para eles. Ou seja, estão oferecendo bônus acima do nível salarial. E existem várias histórias sobre algumas províncias do leste. Quer dizer, é muito afetivo à sua maneira. A família inteira aparece quando o pai vai se alistar. O pai tem entre 38 e 40 anos de idade.
Com o bônus de alistamento, seu filho e a jovem esposa poderão comprar um apartamento e um carro enquanto todos celebram o sacrifício do pai que vai para a frente de batalha, arriscando sua vida ou integridade física. É surpreendente, mas a quantidade de dinheiro que eles estão oferecendo agora como bônus e salário é capaz de mudar a vida de algumas dessas famílias mais pobres nas províncias orientais. Como dito pelo professor Clark, esse dinheiro pode transformar vidas. De fato, foi um valor tão alto que no ano passado correspondeu a 10% de todo o orçamento do governo russo. Estou me referindo apenas aos bônus, não aos salários dos soldados na linha de frente. Os bônus que eles recebem por assinar, os bônus que recebem por se ferirem na linha de frente e os bônus que recebem ou as famílias recebem se houver uma morte, se o soldado morrer na linha de frente. Esses bônus equivaleram a 10% do orçamento russo no ano anterior. É insano, por isso a Rússia está se voltando para a Coreia do Norte e Kim Jong-un em busca de mais apoio norte-coreano. Na verdade, soubemos disso há alguns dias. A Coreia do Norte envia mais 3.000 soldados para a Rússia, segundo a avaliação sul-coreana. Putin está recebendo mais tropas norte-coreanas porque elas são mais baratas que as contrapartes russas, considerando todos os bônus. Eu recentemente fiz um programa sobre isso, e aqui estão todos os detalhes sobre quanto custa uma tropa norte-coreana versus uma russa. Números exatos. Putin obteve mais soldados norte-coreanos para lutar ao seu lado. Mas a Rússia tem uma população de 140 milhões de pessoas. Por que está implorando a Coreia do Norte por soldados? Atualmente, a Rússia está pagando $40 mil como bônus de assinatura para quem se alista no exército. Então, eles estão pagando cerca de $500 a $2 mil por mês como salário, e $30 mil se forem feridos. E, finalmente, eles pagariam $70 mil para a família se o soldado for eliminado. Isso é muito dinheiro. Por outro lado, os soldados norte-coreanos são bastante baratos. Em outubro de 2024, Putin pagou a Kim cerca de 200 milhões por 12 mil soldados norte-coreanos. Isso resulta em pouco mais de $16 mil por soldado. Ainda assim, isso não compensa as perdas russas na frente de batalha. Aqui temos um gráfico de ninguém menos que o colega youtuber Jake Bro, e ele explica como a Rússia simplesmente não vai conseguir acompanhar as atuais taxas de baixas do jeito que estão apenas gastando seus próprios homens. Vamos olhar para isso. A Rússia está sendo massacrada no campo de batalha pela Ucrânia todos os dias, sem nenhum ganho prático. Aqui está a história de dois gráficos. O primeiro gráfico mostra as baixas mensais crescentes da Rússia à medida que esta guerra se torna cada vez mais mortal para seus soldados mal equipados e mal treinados a cada mês. Como vocês podem ver neste primeiro gráfico, os ganhos mensais de baixas só aumentaram quando Trump estava prestes a assumir o cargo. Depois, diminuiu um pouco, mas está subindo novamente porque a Rússia percebe que os Estados Unidos da América não vão simplesmente desistir da Ucrânia. E a Ucrânia tem apoio suficiente até de seus aliados europeus para continuar resistindo aos soldados russos. Retomando o relatório, o segundo gráfico indica a diminuição dos triunfos nos confrontos militares. A Rússia só tomou 130 quilômetros quadrados de território em março para suas 41 mil baixas. Eles tiveram 315 baixas para cada quilômetro quadrado de avanço. Nesta taxa de avanço por baixa, a Rússia vai ter que sustentar mais 152 milhões de baixas para finalmente capturar toda a Ucrânia. Isso não é sustentável. Até mesmo os russos em casa estão percebendo que a Rússia não tem o que é preciso para tomar a Ucrânia. Apesar dos bônus oferecidos por Putin, o exército russo enfrenta dificuldades para recrutar mais soldados. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão sequestrando à força cidadãos russos. Pessoas estão sendo sequestradas de seus empregos, casas e até igrejas, e enviadas para as linhas de frente. Tenho aqui alguns clipes muito tristes. Trabalhadores da construção russos abandonam o canteiro de obras ao ouvirem uma viatura policial se aproximando, temendo serem levados à força para a linha de frente da guerra.
Este próximo relatório é sobre o DoorDash russo. O entregador russo Samokat, um serviço semelhante ao DoorDash, que transporta comida basicamente em bicicletas e motonetas, recusou-se a pegar pedidos por medo de ser enviado para a Ucrânia como carne para canhão. A polícia tem parado os entregadores no caminho e os levado embora, praticamente sequestrando-os. Essa é a palavra que evitam usar. Essas pessoas estão sendo sequestradas e enviadas para a linha de frente. Quando chegam às linhas de frente, essas pessoas não têm treinamento e são forçadas a correr em direção às armas ucranianas. Comunicações interceptadas entre comandantes russos confirmaram isso recentemente. Veja o relatório. Rússia eliminando os seus próprios. Novas informações confirmam. A 63ª Brigada da Ucrânia interceptou a comunicação russa, revelando planos para executar tropas de assalto em retirada durante sua ofensiva perto de Lyman. Se crianças da escola, provavelmente tropas inexperientes, se movimentarem para algum lugar, elas serão eliminadas por drones. Nossos próprios insistem nisso. Isso é algo que soldados e prisioneiros compartilham, marchando para as linhas de frente ucranianas. Os russos usam o medo da morte para controlar soldados não treinados. Eles dizem que se você não correr em direção aos ucranianos e tomar as trincheiras, os russos atirarão neles pelas costas se tentarem correr de volta. E é por isso que esses jovens não têm opções, a não ser morrer nas mãos dos ucranianos ou dos russos. Enquanto isso está acontecendo, temos jornalistas russos falando sobre como eles não deveriam falar sobre o que está acontecendo nas linhas de frente, porque durante a guerra não importa qual é a verdade, só importa como você pode vencê-la. E se isso significa mentir para o público, é isso que a televisão russa deve fazer. É isso que estão discutindo na televisão nacional russa. Aqui está o clipe. Atualmente, a ética jornalística não é eficaz. Qualquer jornalista sensato, se visse algo em uma ferida de um soldado, por segurança, ficaria quieto para não acabar com uma sentença de prisão mais tarde. As circunstâncias agora são diferentes dos tempos de paz. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é sobre a eficácia da propaganda. Os propagandistas só se tornam eficazes quando acreditam no que estão transmitindo. Porque se eles concordarem, falarem bobagens e depois voltarem para casa e afogarem tudo em álcool, eu concordo. Com vodka, ou algo do tipo. Isso é uma merda, eu concordo. Com vodka ou algo similar, é uma situação terrível, pois estamos enfrentando uma guerra contra nós. Na guerra, o conceito de verdade não é usado de forma alguma. Se você obtiver informações que possam assustar o público ou passar a mensagem errada nesta guerra, causando decepção, você as manteria em segredo de acordo com a política de informação em tempos de guerra? Ou as publicaria? Absolutamente correto. Eu guardaria para mim. Para nós, a verdade desconfortável é destrutiva. Não queremos ouvir a verdade desconfortável porque ela evoca em nós sentimentos de vergonha, raiva e desprazer. A verdade desconfortável nos faz sentir mal. Porque, bem, se estamos falando do Ocidente, aqui está o chamado Ocidente liberal, certo? Ou, eu não sei. Não podemos fazer nada de ruim, então é claro que vamos negar até o fim. Isso se aplica tanto ao Ocidente quanto a nós. É sobre todos. Aparentemente, o exército russo está aprendendo com os jornalistas russos, pois também deixaram de contar a verdade para as famílias russas. Se você enviar seu filho ou marido para a linha de frente e eles não sobreviverem, o exército russo não informa sobre a morte deles. Você não consegue encontrar o corpo, você não consegue encontrar nenhuma informação. Mesmo se você for ao hospital ou ao necrotério, será dispensado porque está superlotado. O exército russo está garantindo que o público não saiba o quão ruins as coisas estão na linha de frente. Eles não querem que saibam quantos russos estão morrendo devido à invasão sem sentido de Putin. Aqui temos famílias russas apelando para Putin para conseguir ajuda, conseguir informações sobre seus filhos que foram lutar por seu país. Em vista do enorme número de soldados russos desaparecidos, o que é simplesmente assustador, começando em novembro e depois dezembro, janeiro, fevereiro, e a quantidade de desaparecidos em março já é muito numerosa. Nós pedimos, eu enfatizo, nós pedimos, para aumentar o número de brigadas de evacuação, porque o comando se refere ao fato de que não há brigadas suficientes. Pedimos que aliviem o necrotério de Rostov. É o único em todo o país que identifica os mortos. O necrotério está superlotado de mortos e tudo é tão assustador.
Devido à superlotação dos hospitais, é proibido fornecer informações aos parentes dos pacientes. Por que a verdade está sendo escondida de nós? Até na Grande Guerra Patriótica, as estatísticas eram bem mais organizadas que agora, na era da alta tecnologia. Você mencionou que parece que os russos não valorizam muito as vidas russas, especialmente a vida dos soldados. Por outro lado, os ucranianos valorizam muito a vida de seus soldados e cidadãos. Alguns pró-Ucrânia afirmam que o país enfrenta problemas de recrutamento devido à saída de muitos cidadãos. Isso poderia significar que a Ucrânia estaria mais disposta a uma paz, desde que não implique em rendição, mas sim em garantias de segurança adequadas e o congelamento da linha de frente. Essa não é a impressão que tenho ao conversar com meus amigos ucranianos, que eles estão dispostos a aceitar algum tipo de fim dos combates apenas por causa das baixas que sofreram. Claro, é miserável para eles, e ver tantas pessoas inocentes mortas por esses ataques de drones atingindo prédios residenciais acontecendo quase todas as noites agora. Acho que os ucranianos sabem que esta não é uma guerra com a Rússia, onde você pode dizer, ok, nos rendemos e então os combates simplesmente param. Não é assim que vai ser. E qualquer um que pense que será assim não está prestando atenção em quem são os russos. Será Bucha e Mariupol por toda parte, e então acho que os ucranianos sabem que eles têm que continuar lutando até que tenham algum tipo de garantia, seja uma força de implementação de cessar-fogo, algo que lhes dê confiança de que a Rússia cumprirá qualquer acordo. Neste momento, minha sensação é que os ucranianos não têm nenhuma confiança de que a Rússia cumpriria qualquer acordo. E com bons motivos eles não têm essa confiança. Então, eu acho que o fato de os russos, certamente o Kremlin, não se importarem com as baixas, há um ponto, não sei onde, mas em algum momento eles terão que começar a se importar. Eu acho que é por isso que eles evitaram a conscrição em Moscou ou São Petersburgo, porque eles não querem ter, sabe, todos esses funerais nessas duas grandes cidades, como eles têm no resto da Rússia. Então há alguma preocupação lá e em algum momento isso começará a impactar realmente na mão de obra, né, para a indústria. Então eu não sei onde é esse ponto, assim, não é o mesmo que seria na Ucrânia ou em um país ocidental. E você faz um bom ponto, né? O governo ucraniano tem que encontrar uma maneira de encorajar os ucranianos a voltar para a Ucrânia para estar dispostos a servir. Esta é a tarefa do governo para ganhar a confiança das famílias de que seu soldado não seria enviado antes de ele ou ela estar devidamente treinado e equipado. Entendido. E na sua opinião, qual seria um plano de paz realista? Gostaríamos que toda a terra ucraniana voltasse para a Ucrânia, como a fronteira de 1991. Mas a administração Trump parece estar cedendo em 3 grandes concessões. Sem OTAN para a Ucrânia, que a administração Biden tinha praticamente a mesma linha. Sem tropas americanas na OTAN após um cessar-fogo num plano de paz e sem retornar às fronteiras anteriores a 2014. O que você considera uma paz realista? E qual sua opinião sobre essas concessões? Bem, eu acho que é lamentável que a administração tenha desistido dessas 3 coisas antes mesmo de as negociações começarem. Quero dizer, isso é incrível. Deixe-me apenas dizer que é uma abordagem muito incomum para negociações, quando os Estados Unidos têm uma enorme influência sobre a Rússia. Quero dizer, nós poderíamos fazer coisas que poderiam arruinar a economia de petróleo e gás da Rússia, sua capacidade de exportar. Poderíamos abrir as comportas de equipamentos, munições e capacidades para a Ucrânia. Há tanto que o presidente poderia estar fazendo para ajudar a Ucrânia a forçar a Rússia a negociar de boa fé. Ele não fez isso. E só posso acreditar então que ele não está interessado ou incomodado que a Rússia não vai negociar de boa fé. E o Sr. Witkoff repete os pontos de discussão russos como ele fez na televisão outro dia. Então, para a Ucrânia, acho que é aqui que a Europa vai ter que, assim como o Canadá e, claro, o Reino Unido e outros países vão ter que dar à Ucrânia o que ela precisa para continuar a lutar
para continuar a defender seu território e seu povo e também a economia da Europa. Quer dizer, é 8 ou 9 vezes o tamanho da economia da Rússia. Então, não estou convencido de que a Europa não possa fazer isso, mesmo que os Estados Unidos tenham se afastado ou virado as costas para a Ucrânia ou tenham se aliado à Rússia. A Ucrânia é um país soberano, toda a Europa. Estes são países soberanos e especialmente porque eles não são parte das negociações, sabe? Eles não são obrigados a simplesmente ter que aceitar o que quer que saia disso. Acho que ainda há muito que precisa acontecer aqui nos próximos meses. Este processo vai continuar por um tempo. Na verdade, eu diria isso, eu olho para todo esse assunto em 3 fases. A primeira fase é a que estamos agora, e a propósito, isso não é minha criação. Isso foi o presidente Stubb da Finlândia. Ouvi ele descrever isso durante a Conferência de Segurança de Munique e foi muito convincente para mim como uma maneira de pensar sobre o que está acontecendo. Estamos na primeira fase agora, a de preparação. Este é o conjunto completo de conversas e negociações que estão acontecendo em Riad, Jeddah, Kiev, a Casa Branca e em Bruxelas e Londres e assim por diante. Isso tudo é sobre chegar a um cessar-fogo, que é a fase 2, um verdadeiro cessar-fogo, não um cessar-fogo parcial de 30 dias. Mas, sem brincadeira, o cessar-fogo que os ucranianos precisam ter para ter qualquer confiança de que podem chegar à fase 3, que são as negociações reais sobre o futuro a longo prazo da Ucrânia e da Rússia. E isso abrangeria, é claro, coisas muito além de apenas algum tipo de linha no chão na Ucrânia. A fase 1 é o que estamos fazendo agora. Isso também inclui as nações falando sobre uma força de implementação de cessar-fogo. O que deveria ser? Qual seria a sua missão? Quais seriam as regras de engajamento? Quem fornecerá o quê? Quem vai liderar? Isso é tudo parte da fase 1. A fase 2 seria o estabelecimento real do cessar-fogo de tal robustez que os ucranianos se sentiriam confiantes de que a Rússia o cumpriria. E isso significa que a força de implementação do cessar-fogo tem que estar lá. E esta tem que ser uma força capaz e que tenha as regras de engajamento que permitiriam punir a Rússia toda vez que houvesse uma violação do cessar-fogo. Caso contrário, os russos não terão respeito por isso, assim como não tiveram respeito pelo cessar-fogo de Minsk I e II. E então a fase 3, como eu disse, são as negociações reais para o resultado a longo prazo. Vejo isso acontecendo há meses.